Muito bem, tivemos um problema no áudio. Boa tarde a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta tarde. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública para a apresentação das contas da Secretaria Municipal de Fazenda referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020, em conformidade ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000. Estando presente na casa o secretário de Fazenda, Valteir de Freitas, e o consultor da Secretaria, Alex Alves, demais representantes, funcionários dessa casa. Eu agradeço a presença de todos, a presença do público que nos assiste através da TV Câmara, já colocando a nossa equipe à disposição para que perguntas sejam formuladas através de nossas redes e também da TV Câmara pelo YouTube e pelo Facebook. De imediato, então, eu passo a palavra ao senhor Alex Alves, que fará a explanação do relatório. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo pela TV Câmara e nas redes sociais. E a gente vai começar a audiência pública para discutir o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Conforme o presidente da comissão disse, é um atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que o Poder Executivo, na Câmara Municipal, através da Comissão de Finanças, demonstre o cumprimento das metas no final de cada quadrimestre, nos meses de maio, de setembro e de janeiro do ano seguinte. Agora a gente vai partir para os quadros, análise técnica de cada quadro. As perguntas, acho que se forem feitas, elas virão. E aí eu responderei ou no final, ou durante, independente, mas chegando as perguntas a gente responde. O primeiro demonstrativo é o resultado orçamentário da Receita. A gente vai analisar o que estava previsto na LDO para a Receita e o que a gente realizou aí no primeiro quadrimestre. No demonstrativo existem duas colunas, o realizado no quadrimestre e o acumulado, mas como a gente está tratando apenas do primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril, o acumulado é igual ao realizado, então eu não vou repetir os valores para não se tornar cansativo e repetitivo as mesmas informações. A gente tem o primeiro campo aqui, que são as receitas correntes. Então, a previsão atualizada de receita corrente é de R$ 341.083.000. A gente realizou no quadrimestre R$ 116.567.000, esse valor bruto. Dentro dessas receitas correntes, a gente tem os impostos, as taxas e as contribuições, que estava previsto R$ 56.077.000 e realizamos R$ 19.797.000. Temos as contribuições, que a previsão era de R$ 16.211.000 e foi realizado R$ 5.336.000. Temos a receita patrimonial, que está previsto R$ 2.040.000 e a gente realizou R$ 613.000. Temos as receitas de serviço, que estava previsto R$ 24.410.000 e foi realizado R$ 7.474.000. Temos as transferências correntes, que são a maior fonte de arrecadação do município. A gente previa arrecadar R$ 2.747.000 no ano e a gente arrecadou no quadrimestre R$ 73.319.000. Demais receitas, previsto R$ 2.086.000 e arrecadamos R$ 733.000. Temos as receitas intra-orçamentárias, que são as contribuições do Fundo de Previdência. A gente tem uma previsão atualizada de R$ 34.512.000 para o ano e arrecadamos R$ 9.295.000. Depois a gente tem o grupo de receitas de capital, que são as receitas que são voltadas para investimentos. A gente tinha uma previsão inicial aí atualizada de R$ 64.130.000 para o ano e arrecadamos R$ 11.929.000.
Desses 11 milhões, a gente tinha a operação de crédito, que está previsto arrecadar no exercício 51.430.000, e já arrecadamos 10.983.000 reais. Uma previsão de arrecadação de alienação de bens de 20.000 reais, arrecadamos 1.000 reais. Temos também a previsão de transferências de capital, de 12.680.000, arrecadamos 946.000 reais. Então, a nossa receita bruta, incluindo receitas correntes e de capital, a nossa previsão era de 405.213.000 reais para o exercício. Nós arrecadamos 128.497.000. E depois nós temos as deduções do Fundeb, que são os 20% que são deduzidos do FPM, do IPVA, do ICMS, do IPI e do ITR. A previsão de dedução era de 28.158.000 reais para o exercício. Nós tivemos de deduções até agora 10.276.000 reais. O total da nossa receita líquida para o exercício atualizada é de 377.055.000 reais. Nós arrecadamos 118.221.000 reais. Importante verificar aqui que a gente arrecadou 31,35%. Então, se a gente dividir o exercício em 3 partes, que seriam 3 quadrimestres, a gente teria que estar arrecadando em torno aí de 30% mesmo. 32%, 33%. Então, a gente atingiu a meta ali de arrecadação no primeiro quadrimestre. O próximo demonstrativo é o resultado orçamentário da despesa. É onde a gente vai fazer o balanço ali, o comparativo do que o que a gente arrecadou com o que a gente está gastando aí no exercício. E nós vamos chegar ao final ali se a gente tem um superávit ou um déficit. É orçamentário. Então, a gente tem as despesas correntes. A gente empenhou 123.789.000 e liquidamos 84.792.000. A diferença do empenhado para o liquidado, é importante ressaltar aqui, até para título de conhecimento, que as despesas empenhadas são as despesas compromissadas, que a prefeitura já tem durante o exercício. Então, aqui entram os empenhos globais. Por exemplo, o combustível, medicamentos, todos aqueles contratos que a prefeitura tem para fornecimento para o ano todo, eles são empenhados globalmente ali para o ano todo. Então, é comum no primeiro quadrimestre eu ter um valor alto, mais alto ali de empenhado do que de liquidado. E isso se equilibrando ali ao longo dos quadrimestres. Com o pessoal em cargos sociais, a gente empenhou 50.998.000 e liquidou 50.856.000. De juros e encargos da dívida, a gente empenhou 378.000 e liquidou 378.000. Outras despesas correntes, nós empenhamos 64.897.000 e liquidamos 26.199.000. De despesas intra-orçamentárias, nós empenhamos 7.516.000 e liquidamos 7.359.000. De despesas de capital, nós empenhamos 44.374.000 e liquidamos 16.765.000. Dessas despesas de capital com investimentos, empenhamos 39.823.000 e liquidamos 12.214.000. De amortização da dívida, empenhamos 2.536.000 e liquidamos 2.536.000. De despesas intra-orçamentárias de capital, empenhamos 2.015.000 e liquidamos 2.015.000. Então, meu orçamento no quadrimestre empenhado foi de 168.163.000. A gente teve um déficit de 49.942.000 no primeiro quadrimestre pela despesa empenhada. Como eu disse, aqui inclui empenhos globais que são despesas já previstas até o final do exercício. Quando eu olho o liquidado, a gente liquidou uma despesa total de 101.557.000 reais. E a gente tem um superávit, então, de 16.664.000. Despesa liquidada é que realmente já ocorreu, né? Que o fornecedor já entregou o material, já prestou o serviço. Então, seria até o melhor termômetro para a gente analisar
é o resultado orçamentário. Seria o melhor indicador. A gente vai ver o próximo quadro aqui, que é o resultado primário. O resultado primário ele é um indicador de solvência fiscal, né? Ele tem a finalidade de mostrar se o município tem capacidade de honrar o pagamento das suas dívidas com suas receitas próprias. Então, a gente vai ver o resultado primário aqui. Eu vou ler mais os principais valores ali, que é o mais interessante aqui nesse quadro, até para não gerar confusão. A gente tinha uma previsão de receitas fiscais de 323.907.000 na LDO e de despesas fiscais de 353.255.000. Então, a gente teria um resultado primário negativo de 29.348.000. Agora, no realizado no quadrimestre, as nossas receitas fiscais foram de 106.746.000 e minhas despesas fiscais de 96.628.000. Então, a gente teve um resultado primário positivo de 10.118.000. Isso demonstra que a gente tem a capacidade financeira para honrar com as nossas dívidas e com uma sobra de 10 milhões. Né? Está 10 milhões a maior do que o que a gente teria de a pagar de dívida. O próximo demonstrativo é o resultado nominal. O resultado nominal, ele confere a evolução da nossa dívida pública. Ela compara, então, em 31 de dezembro do ano anterior com o apurado 31 de dezembro deste ano. Isso no final do ano, né? Como a gente está no primeiro quadrimestre, a gente vai ver comparado em 31 de dezembro de 2019 com o quadrimestre até agora. Então, em 31 de dezembro de 2019, a dívida consolidada líquida consolidada do município era de R$ 69.904.296. Tinha as deduções, que eram os ativos disponíveis, haveres financeiros e os réus a pagar, de R$ 19.113.827. Então, a gente tinha uma dívida consolidada líquida de R$ 50.790.470. Deduzindo os passivos reconhecidos, a nossa dívida fiscal líquida é de R$ 23.241.045. Isso em 2019, no encerramento de 2019. No quadrimestre, a nossa dívida consolidada é de R$ 77.471.244. Só que a gente tem de deduções R$ 33.658.815, que são os ativos disponíveis, os haveres financeiros e os réus a pagar processados. Então, nossa dívida consolidada líquida é de R$ 43.812.429. Depois a gente tem que deduzir os passivos reconhecidos, que são R$ 25.534.719. Então, nossa dívida fiscal líquida é de R$ 18.277.710. Então, a gente teve um resultado nominal negativo de R$ 4.963.335, que no caso é bom, porque se o resultado nominal é negativo, é que a nossa dívida está diminuindo, ela não aumentou. Porque o resultado nominal ele mede o aumento da dívida. Então, quando ele está negativo, ele está mostrando que diminuiu. E a nossa meta fixada para o exercício é de um aumento positivo ali de R$ 31.214.000. Então, também a gente está superando a meta nesse sentido. Agora a gente vai começar a comparar, a conferir as aplicações constitucionais. Então, o primeiro quadro aqui é o do ensino, que está lá no artigo 212 da Constituição Federal, que a gente tem que aplicar 25% das receitas de impostos e transferências de impostos com despesas da educação. Então, as nossas receitas de impostos e transferências de impostos totalizaram R$ 70.845.767. A gente empenhou R$ 22.582.856, que deu 31,87%. Então, a gente ficou ali acima dos 25%. A gente liquidou R$ 16.171.540. A gente ficou com um liquidado de 22,82%.
e pagou R$ 15.365.935, que totalizou 21,68%. Então, o nosso liquidado ele ficou abaixo dos 25%, mas isso é em virtude das arrecadações ali nos primeiros meses que elas são maiores. E elas diminuem agora durante o ano. Então, automaticamente esse índice ele sobe. Então, é normal no primeiro quadrimestre ele ficar um pouco abaixo dos 25%, que depois ele se normaliza sozinho só com a questão da queda da arrecadação. O próximo demonstrativo é a aplicação no ensino do Fundeb. O Fundeb ele tem o recurso próprio do Fundeb, que a gente recebe, que é um valor por número de alunos, conforme o censo escolar. Então, o município arrecadou, com o Fundeb, R$ 9.649.048. O Fundeb ele tem duas regras. Eu tenho que aplicar no mínimo 60% com os profissionais do magistério. Então, é no mínimo com os professores, coordenador pedagógico, diretores de escola, de 60%. Não impede que eu aplique todo o Fundeb com os profissionais do magistério. E eu tenho que aplicar no mínimo durante o ano 95% dos recursos do Fundeb. Essa aplicação mínima de 95%, ela é mais para o final do ano, para dezembro, né? Durante o ano ela pode até ficar abaixo, desde que em dezembro eu tenha aplicado no mínimo 95%. Então a gente tem lá empenhado no Fundeb R$ 9.801.851, que dá 101,58%. Aqui vai mais uma vez falando, a gente tem aqueles compromissos que já foram assumidos de despesas, por isso que eu posso até empenhar acima de 100%, porque aqui não é pagamento. A gente liquidou 86,42% e a gente pagou 86,42%. E lá nos 60% a gente aplicou empenhado R$ 8.041.669, que dá 83,34%. Liquidou os mesmos R$ 8.041.669, que dá 83,34%, e pagou também o mesmo valor. É importante lembrar, dizer que o recurso do Fundeb, na verdade, ele não é suficiente no ano. Então, aqui estão os profissionais, os professores, mas, por exemplo, os encargos sociais desses professores, os encargos trabalhistas, eles já são pagos com recursos próprios, porque chega mais no final do ano, o Fundeb já é insuficiente. Então, mesmo que a gente esteja ali com 86,42%, costuma-se aplicar 100% e ainda não ser suficiente. O município tem que complementar com recursos próprios. E aqui também segue aquela regra lá do ensino. O Fundeb é melhor ali nos primeiros meses, depois ele diminui, então ele acaba elevando esse valor aqui automaticamente. É feita a formação do Fundeb mesmo, Walter? A formação do Fundeb é ICM? Não, é assim. Posso responder? Pode, claro. Tem o que a gente paga de dedução do Fundeb, que vai lá para o fundo, que é 20% do ICM, 20% do FPM, do IPVA, do IPI e do ITR. E vai lá para o fundo na união lá do Fundeb. Depois ele volta para o município pelo número de alunos da escola, né? Conforme o censo escolar. Então eu não me lembro se vocês têm perca ou ganho aqui. Deixa eu só... Tem perca? Nós temos perda. Eu acho que diria que acumulada, acho que até maio que eu estava dando uma olhada, vai dar uns entre 600 e 700 mil de perda. Porque o valor que está sendo retido nosso é maior do que o valor que estamos recebendo do governo federal de volta. Porque como é per capita, então aqui, apesar de tudo, a receita do ICMS é boa, principalmente o ICMS, então ele recolhe muito da prefeitura, os 20%, mas na hora de devolver para o município, como é per capita, vem menos do que o governo acaba deduzindo daquilo que repassa para o município. A ideia do fundo, do Fundeb, né, é ter esse equilíbrio e favorecer principalmente os estados mais pobres, né? Então, principalmente lá no norte, no nordeste, onde a arrecadação é menor, eles acabam pagando menos para o Fundeb e recebendo mais. E os municípios dos estados mais ricos, como o estado de São Paulo, aqui da região sudeste, a gente acaba pagando mais para o Fundeb e recebendo menos, tendo perca.
por isso até que na época que foi criada a lei do Fundeb, eles apelidaram a lei de Lei Robin Hood no começo, exatamente por isso. Porque pega dos mais ricos um valor expressivo, bem maior. Você imagina uma cidade como Paulínia e Jaguariúna, quanto que não pagam? E vê o que eles recebem. Certamente é muito menos do que eles contribuem. Ganha educação. Né? Porque realmente é como ele falou. Você imagina que aqueles estados do Nordeste, aqueles municípios lá, principalmente os municípios, é claro, eles não têm empresas. Então, certamente, eles não têm muita geração de ICMS, ou praticamente nenhum, IPTU praticamente nenhum, IPVA também quase nada. O que eles recebem mesmo de recurso mais expressivo é o FPM e o Fundeb. São as duas principais receitas desses municípios que são extremamente pobres. Posso continuar? Bom, então do Fundeb a gente já terminou, né? Então a gente está aplicando aí 86,42, já estamos atingindo o mínimo ali com 83,34. Mas como eu disse, já parte de despesas, por exemplo, os encargos, eles já são pagos com recursos próprios, porque já não seria suficiente, a sobra que tem aqui, na verdade, não seria suficiente para pagar os encargos. Então, acaba acumulando para pagar a folha dos meses seguintes, e os encargos são pagos com recursos próprios. Aplicação na saúde. A saúde também é pela receita de impostos e transferência de impostos, a base de cálculo. Então, são R$ 70.845.767. A gente deveria aplicar ali no mínimo 15%, que seria em torno ali de R$ 10.626.000. A gente empenhou R$ 18.523.751, que dá 26,14%. Liquidou R$ 17.117.069, que dá 24,16%. E pagou R$ 16.079.875, que dá 22,69%. Então, a saúde a gente está acima do mínimo obrigatório, né? Quer dizer, estamos atendendo, porque qualquer valor acima dos 15% é atendimento ao mandamento constitucional. E depois a gente tem o último demonstrativo aqui, que é o quadro de despesas com pessoal. Como que ele é apurado? Ele é apurado sempre com base na receita corrente líquida dos últimos 12 meses e a despesa de pessoal dos últimos 12 meses. Então, quando eu olho o quadrinho ali de exercício anterior, eu estou considerando ali de janeiro a dezembro de 2019, tanto a receita quanto a despesa. Quando eu olho o quadrimestre atual, eu estou considerando de abril de 2020 a maio de 2019, ou de maio de 2019 a abril de 2020, tanto a receita quanto a despesa. A gente vai ter a despesa de pessoal do exercício somente em dezembro, porque aí eu vou considerar os 12 meses do ano. Mas essa é a forma que é exigida por lei para a gente calcular. Então, a nossa receita corrente líquida no exercício anterior foi de R$ 263.548.602. E a gente teve uma despesa líquida de R$ 131.715.669, que dá 49,97%. No quadrimestre atual, a nossa receita corrente líquida, né, acumulada ali dos últimos 12 meses, é de R$ 265.797.408. E a nossa despesa líquida de capital de pessoal, é de R$ 138.180.155, que dá 51,98%. A gente tem dois limites ali, o limite prudencial e o limite máximo de gasto com pessoal, né, pela lei, que seria o máximo 54%, e o prudencial 51,30%. Então, a gente está dentro ali do limite prudencial, né? A gente atingiu o limite prudencial, passou ali um pouquinho, a gente está com 51,98%. Neste caso, tem algumas vedações que, a princípio, é não realizar atos que aumentem a despesa de pessoal, quando eu estou dentro do limite prudencial. Quando ultrapassa o máximo, aí são regras para diminuir os gastos. Mas, a princípio, é só não aumentar, não fazer atos que aumentem a despesa de pessoal. O Alex, a queda de arrecadação influencia nesse percentual? Influencia diretamente, porque como
o tanto gasto pela receita, né, cálculo de percentual, então, quando a receita cai, automaticamente o índice sobe, tá? Então, vai acabar subindo, mesmo que ele, por exemplo, ele não faça ato nenhum de aumento de despesa, se a gente continuar tendo uma queda de arrecadação, de ICM, o índice vai subir, ele vai subir. Então, mas aí ele cumpriu a lei, porque ele não fez atos que aumentassem a despesa, independente né? Quando o tribunal, como que ele faz a análise? Subiu o índice, então ele vai analisar. Ele vai fazer uma busca. Teve aumento, atos que aumentaram despesa? Foram dadas funções gratificadas? Houve novas contratações? Tem as exceções lá de urgência na saúde. Não teve nenhum ato que aumentou? Então tá ok, mesmo que aumentou, porque então foi a arrecadação que interferiu nesse percentual, tá bom? Bom, dos quadros aí que a gente tinha que apresentar, foram apresentados todos. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui. A gente pode voltar para algum quadro que de repente quiser voltar. E não sei se chegaram perguntas pela internet. Só um segundo. Nós vamos, então, só gostaria de registrar a presença da vereadora Beth Manuel e solicitar, então, ao plenário, se houver alguma pergunta. Boa tarde a todos. Eu, como sou leiga, eu gostaria de uma explicação. Eu encontrei no portal de transparência um curso de motorista que saiu o dinheiro da Secretaria de Negócios Jurídicos de R$ 800 e poucos reais. E tem outro aqui também, na nota também, no portal de transparência, de um curso de direito eleitoral pago pela Prefeitura e a verba saída da Secretaria de Negócios Jurídicos. Eu também gostaria de saber quem fez e qual a finalidade, qual o interesse público nesse caso, e uma vez que a Procuradoria não defende candidatos eleitos ou não. Beth, eu não saberia responder todas as suas indagações, elas são pertinentes. Eu não saberia responder todas elas com precisão. Agora, uma das coisas, assim, eu estou falando, ainda carece de informações, eu acho que você talvez vai ter que solicitar para a Prefeitura, fazer um requerimento, mas a princípio eu vou dizer para você o seguinte: se houve um curso nesse sentido, das vedações da lei eleitoral, é para que o Executivo ele se cerque de orientações por parte da Procuradoria para que não cometa, porque, por exemplo, os limites, eles impõem restrições, por exemplo, propaganda e publicidade. Tem limites, tem regras. Contratação de pessoal em ano eleitoral. Tem regras. Concessão de algum benefício para alguém. Tem regras. Tudo isso vedado pela lei eleitoral, que estabelece normas e procedimentos. Então, certamente, eu não sei quem foi que fez o curso. Então, até esse curso de motorista, é sabido de todos que quando você presta o concurso já é exigido. Já é exigido. E quanto ao jurídico, o jurídico que atua lá, eu acho que não seria no sentido de defesa ou... Pois é, mas não é... Eu ainda não entendi. Pois é, mas não é, a ideia não é defesa. A ideia é orientar o prefeito. Porque o prefeito, por exemplo, eu não sou advogado. Às vezes ele pergunta para mim. E aí o que eu sei eu já respondo prontamente. O que eu não sei eu busco a informação. Às vezes eu ligo para assessores, eu leio a lei, falo, prefeito, isso não pode, a lei veda. Então, assim, na verdade, o intuito do curso não é para o cara fazer defesa de político, não é. É de orientação minha. Isso, eu entendi, mas não, é de orientar, prefeito, isso pode, isso não pode. Agora, por exemplo, esse ano que essa questão da pandemia virou até uma confusão do que pode, o que não pode. Sabe, tá muito mais difícil nesse momento. Então, realmente, hoje, eu lido muito com o chefe dele, que é o Neto, João Caetano Neto, da empresa Meta Pública. Eu vou dizer para você que eu estou ligando para ele todo dia. Porque todo dia, por causa da história da pandemia, eu tenho dúvida nova. Então, assim, o cara do jurídico, a despeito de ser um advogado, os caras também, eles têm a necessidade, às vezes, de recorrer, de fazer um curso para aperfeiçoar.
para ter mais entendimento, porque o cara não é especialista em lei eleitoral, né? E eu acho que o intuito do curso foi esse, para poder orientar quem está no executivo, ó, isso pode, isso não pode, é ano eleitoral, não pode esquecer disso. Porque realmente quem está na cadeira lá nem sempre lembra de tudo. Não, sabe? Aí a gente tem que ficar falando, ó, prefeito, isso não pode fazer. Mas por quê? Não, a lei eleitoral impede, entendeu? Eu entendo que é nesse sentido. Perfeito. Mais alguma pergunta, vereador? Passamos então aos internautas, perguntas vindas das redes sociais. O Alex, eu tenho uma pergunta só com relação à questão do resultado orçamentário das despesas. A despesa total, então, do quadrimestre foi de R$ 168.163.000 reais, com um déficit de menos R$ 49.942 reais. Mas como existem, então, valores empenhados de forma global nesse montante, qual é o valor real do nosso déficit do primeiro quadrimestre? Seria ali da coluna do liquidado, ó. Porque o que é É os liquidado... 16.664.000. Isso, um superávit. Tá. Até para elucidar, se você olhar ali a coluna de investimentos, ó, a gente empenhou 39.823.000 e liquidamos 12.214.000. Por quê? As obras, por exemplo, elas têm que ser empenhadas inteiras. A obra de Sim. 3 milhões, 5 milhões, a gente empenha ela inteira. Só que eu vou liquidando ela conforme vai tendo as medições, conforme vai tendo o progresso da obra, né? O engenheiro vai lá, faz a medição, se for de convênio, manda a medição lá para o órgão que concedeu, então a partir da medição ele libera um valor. Então, por aí você já consegue ver a diferença, tá? É que ela é maior aqui, então todas as colunas você consegue ver fácil. E é um exemplo até prático. Então, por isso que o empenhado, eu tenho coisas que estão empenhadas até dezembro. O normal é, por exemplo, no segundo quadrimestre, ele pode até ainda haver déficit do empenhado, mas ele vai ser um pouquinho menor, né? E ali no terceiro quadrimestre, o ideal é que haja um equilíbrio que não tenha déficit nem pelo empenhado. Então, no acumulado, no quadrimestre, então nós tivemos uma despesa de 101.557, né? Correto. Um superávit de 16.664. Exato, correto? é isso mesmo. Perfeito. Alguma dúvida, Beto? Vereador? Vou ter algumas das considerações a ser feitas, Alex? Não, da minha parte não. Então, feitas as apresentações e não havendo mais perguntas, eu agradeço a presença da vereadora Beth Manuel, do secretário municipal de Fazenda, Valteir de Freitas, do consultor da secretaria, Alex Alves, aos funcionários da casa, ao público que nos assiste pela TV Câmara e também pelas redes sociais, e dou por encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos, uma boa tarde a todos.